Já encontrou? Rapidamente aí. Verso 7. A palavra conhecida, que eu já pensei muito essa palavra, mas eu estou com ela queimando o coração. Ezequiel 37, verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? O Espírito Santo ministra aos nossos corações, fala de uma forma poderosa, repreendo qualquer opressão, repreendo toda religiosidade, repreendo todo achismo. Espírito de Deus, toda religiosidade está repreendida em nome de Jesus. Quero ministrar debaixo de céus abertos nessa noite. Fala algo, passa um sobrenatural sobre as nossas vidas, e a unção de alegria esteja sobre os nossos corações. E onde houver tristeza, cesse agora. Onde houver doença e enfermidade, cesse agora. E a tua bênção, a tua paz seja sobre as nossas vidas. Ponha anjos guardando os veículos lá fora, e a mesma unção e Deus que está sobre esse lugar, venha sobre as casas e as famílias, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Diga para o irmão do lado: você pode não acreditar, mas você pode profetizar. Diga para ele. Fale, a sua boca é profética. Deixa eu falar rapidamente dessa palavra, que eu quero ver se acaba mais cedo o culto nessa noite, mesmo com a ceia. Presta atenção em algo sobrenatural. Quando Deus pega Ezequiel, a Bíblia diz que em espírito ele é levado a um vale inteiro de ossos secos. E quando ele é levado nesse lugar, Deus permite com que ele contemple aquele vale de ossos secos. E depois Deus faz uma pergunta para ele, como se estivesse perguntando para um ser espiritual, mas era um ser terreno, era um ser humano como eu e você. E Deus pergunta: homem, filho do homem, você acredita que esses ossos poderão viver novamente? Eu sempre comento, quando ministro sobre essa palavra, o seguinte: se Deus estivesse perguntando para um querubim, um serafim, um anjo, Miguel, ou ao próprio Jesus, seria fácil. Ele diria: claro que sim. Mas ele estava perguntando a um ser humano como eu e você. Ele permite com que Ezequiel visualize todo aquele vale de ossos secos. Então o que havia vida já não havia mais, estavam sequíssimos, estavam totalmente secos. E pergunta, se ele perguntasse mais ou menos assim: você acredita que eles poderão se mover? Ou você acredita que eles poderão mudar de lugar? Mas pergunta: você acredita, filho do homem, que esses ossos poderão viver novamente? E Ezequiel olhando para Deus assim: o Senhor é que o sabe, o Senhor é que o sabe. Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo para Deus: o Senhor é que sabe. Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo para Deus: para mim, para o meu entendimento, para o meu discernimento, ou para mim, ou aquilo que eu acredito, não tem como, porque já estão mortos. Se o Senhor me perguntasse, não está escrito o que eu estou dizendo, se o Senhor me perguntasse, me levasse a uma UTI, e eu visse várias pessoas ali entubadas, e perguntasse: ei, filho do homem, você acredita que eles poderão continuar vivendo? Eu poderia dizer assim, porque eu estou vendo neles a respiração. Mas aqui não, são vários, é um vale inteiro de ossos secos. Por mais que eu queira ser espiritual, eu não consigo entender ou acreditar que esse vale inteiro de ossos secos poderão viver de novo. Essa, resumindo ou explicando a resposta de Ezequiel, seria isso: o Senhor é que sabe se poderão viver ou não. Ezequiel, e Deus olhando para Ezequiel, entendendo o grau de dificuldade que aquele homem tinha para acreditar, porque não era uma coisa comum, não era um homem que estava doente, eram ossos secos. E Deus pergunta a coisa mais impossível de acontecer:
Poderão viver ou não? Como se ele tivesse perguntado assim: essa dor de cabeça, acredita que sai ou não? Mas Deus sabia o que estava perguntando. Só que Ezequiel, ele responde conforme aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga, aquilo que ele consegue assimilar e acreditar. Ele diz: Senhor, tu é que sabes. Aí Deus olha para Ezequiel e diz assim: então profetiza ao filho do homem a esses ossos secos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diga para o irmão lá: a sua boca é profética. Diga para ele novamente: a sua boca é profética. Fala: a sua atitude tem que ser profética. Fala: a sua boca é profética. Então, quando ele começa a ministrar essa palavra, quando ele fala isso para Deus, Deus diz: então olha para esse vale de ossos secos e profetiza a minha palavra. E aí Deus começa a dizer: você vai dizer a esse vale de ossos secos: vão nascer tendões, vão nascer os nervos, serão cobertos de pele e vocês viverão novamente. Então a Bíblia diz: ei, eu profetizei como me foi dado a ordem e comecei a dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, vão nascer os tendões, os nervos, a pele cobrirá os ossos e vocês viverão de novo. Aí no verso 7 diz: enquanto eu profetizava, eu ouvi um grande ruído e vi cada osso se juntando ao seu osso, cada osso se juntando ao seu osso, enquanto eu profetizava. Diga para o irmão do lado: a sua boca é profética. Fala para ele. Fala que sabe o que significa isso, amado. Sabe o que significa isso? Significa que, ei, presta atenção, há uma revelação tremenda aqui. Ezequiel faz um vale inteiro de ossos secos se levantarem sem acreditar que aquilo era possível, mas simplesmente ele obedeceu, simplesmente ele profetizou e ele foi no seu maior desafio. Ele viu o milagre de Deus acontecendo sobre aquele vale. Existem momentos, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu estava ouvindo terça-feira passada uma ministração, um estudo sobre uma visão que o Senhor está nos dando, e eu estou acompanhando essa visão. Depois eu vou passar isso mais detalhadamente para vocês. E ali foi ministrado algo, que aquilo que eu acredito e que eu sempre digo: quando há um momento que você vai interceder, é o momento sacerdotal. Você vai interceder, você vai orar, você vai pedir, você vai bater na porta de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos reis sacerdotes. Mas tem um outro momento que nós temos que exercer a nossa unção de reino, a nossa unção de rei, a nossa unção de ordenar. Chega uma enfermidade, por exemplo, a pessoa está enferma. Não adianta você pegar a enfermidade dela e: Senhor Jesus, pelo amor do Senhor, o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor foi ferido lá, derramou teu sangue lá, cura o teu servo. Não! Por quê? Mas pastor, não tem que orar por ele? Sim, aí é o momento que você está intercedendo por ele, mas a enfermidade tem que ser repreendida. Então a enfermidade, você não precisa orar pela enfermidade, você diga para a enfermidade, sai dele agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor disse o quê? Que em nome dele nós expulsaríamos os demônios, imporíamos as mãos sobre os enfermos, seriam curados, ressuscitaríamos os mortos. É assim que funciona. E ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos causar. Ele nos deu autoridade: se bebemos alguma coisa mortífera, nenhum mal, nenhum dano será nos causado. Então existem momentos que nós temos que exercer a nossa autoridade de reino, a nossa autoridade, que tem que dar a ordem, porque Jesus já nos deu essa autoridade, já nos deu esse poder. Ao momento de interceder, nós vamos orar pela cidade.